Então, o curso A Igreja Bíblica. Na lição 1, nós vimos o significado da Igreja Bíblica. Na lição 2, nós vimos a Igreja Bíblica planificada, planejada por Deus. Na lição 3, nós vimos o início da Igreja Bíblica, quando iniciou. Na lição 4, nós vimos como identificar, no meio de tantas denominações, grupos religiosos, qual é a Igreja Bíblica. Na lição 5, nós vimos os termos utilizados na Bíblia para designar a Igreja Bíblica. Na lição 6, nós vimos como é que é a organização da igreja bíblica, dentro da Bíblia, né? Tudo dentro da Bíblia. Na lição 7, nós vimos como é que se entra na igreja bíblica. Na lição 8, nós vimos como é que é o louvor na igreja bíblica. E hoje nós vamos ver o trabalho, como é que é feito dentro da igreja bíblica. Todas as lições são gravadas, são postadas lá na minha página do YouTube, que fica à disposição dos irmãos para rever e também para compartilhar, e principalmente para aqueles irmãos e irmãs, eu não tenho o dom de ensinar, eu não sei como fazer, pega essas aulas e assiste com quem quer que aprenda, e assistam juntos, e aponte as perguntas, responda as dúvidas, se não souber, pode me trazer, se não souber, eu vou atrás quem possa também responder. Não vai ficar sem resposta. Então, vamos na lição de hoje. Duas perguntas só que as pessoas podem fazer, né? Por que existe a igreja na Bíblia? Para que ela serve? Vamos tentar responder isso hoje. Qual é a sua função? E qual o ideal pelo que ela trabalha, a igreja bíblica da Igreja de Cristo? A igreja bíblica, que é de propriedade de Jesus Cristo, nós aprendemos isso, não é dos homens, né? Ele é o cabeça, não é uma organização social, não é um clube, nem uma empresa comercial com finalidades lucrativas, educativas, beneméritas em si. Muitas vezes há grupos religiosos que transformam a igreja nessa situação. Tem pessoas que acham que é um clube, que frequenta quando quer, aparece, some. Não, essa não é a igreja bíblica. Né? Em outras palavras, não é uma entidade estabelecida para dirigir escolas, também tem pessoas que pensam assim, hospitais, já querem criar hospitais, editoras, livrarias, tudo mais. Todas essas obras e muitas outras obras, elas são boas no mundo aí. E qualquer cristão tem o direito de participar delas, participar. Mas essa não é a função da igreja bíblica, descrita na Bíblia. Portanto, estas não são as obras básicas da igreja bíblica de Jesus Cristo, apesar de alguns grupos religiosos terem chegado a concentrar-se especificamente em tais atividades, fugindo da razão pela qual a igreja foi fundada. Então, ao estudarmos o Novo Testamento na Bíblia, verificamos que o trabalho da igreja tem três aspectos principais e básicos, ou seja, pregar o evangelho de Cristo. A igreja bíblica, ela trabalha para pregar o evangelho de Cristo. A igreja bíblica, ela trabalha a ajudar os necessitados, principalmente os integrantes do corpo de Cristo. E ela trabalha para edificar a igreja de Cristo, ou seja, ensinar e fortalecer os membros integrantes do corpo de Cristo. Esse é o papel aqui, ele é tão importante que é ele que faz com que as pessoas pós-batismo não abandonem o caminho, porque elas precisam ser ensinadas, fortalecidas a permanecer no caminho. Na lição de hoje, então, nós vamos ver o papel da igreja de Cristo nesses três aspectos que acabei de citar aqui. Vamos ver, primeiramente, o pregar o evangelho. Esse é um dos papéis dos membros da Igreja de Cristo que o próprio Senhor determinou aos apóstolos. Está lá em Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois de batizado, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, aqui nós vemos que o pregar o evangelho e depois de pregado e batizado, ensinar a edificação. Vemos que o apóstolo Paulo exortando o jovem pregador Timóteo, o evangelista Timóteo, algumas décadas depois do início da igreja bíblica, que foi lá em Atos 2, né, o início, a pregar o evangelho de Jesus Cristo. Então, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Pregue a palavra, evangelize, né? Esteja preparado a tempo e fora do tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina.
Então, essa é a missão para nós, integrantes do corpo de Cristo, da Igreja de Cristo, pregar o Evangelho. Existem muitas outras passagens do Novo Testamento a respeito dessa grande missão da Igreja de Cristo. Mas essas duas que eu acabei de ler aqui já indicam claramente o desejo de Jesus Cristo que o seu Evangelho, as suas boas novas, seja pregado e ensinado a toda criatura. O que fazia a Igreja Bíblica nos tempos dos apóstolos segundo o Novo Testamento? Seguia exatamente o mandamento de Deus, ou seja, pregava o Evangelho de Jesus Cristo em todos os cantos da terra. Nós vemos isso claramente na carta de Paulo aos irmãos colossenses. Está lá em Colossenses, capítulo 1, versículos 21 a 23. Então, Paulo falando aos irmãos: Antes vocês estavam separados de Deus, né? Estavam no mundo. E na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Então, isso aqui é quem está nas trevas hoje, né? Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte de Cristo, né? Para apresentá-los diante deles santos. Nós, no corpo de Cristo, nós somos apresentados para Deus por Cristo santos, porque Cristo morreu por nós, né? Nos purificou. Inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que, uma condição aqui, ó, continuem alicerçados e firmes na fé, dentro do corpo de Cristo, da Igreja Bíblica, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. A pregação do evangelho que a gente ouviu, que a gente se converteu e se batizou. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, a missão da igreja, pregar o evangelho. No livro de Atos, vemos com clareza, desde o surgimento da igreja, em Atos 2, a pregação do evangelho e as conversões das pessoas para Deus. E nós aprendemos aqui que ele os inclui na igreja onde estão salvos. Então, as pessoas se batizam, têm os pecados perdoados, recebem o Espírito Santo e Deus os acrescenta os salvos ao corpo de Cristo, à igreja de Cristo, ao reino de Deus. Quem nos salva, então, é Deus, né? Em todos os casos de conversão contidos no livro de Atos, estavam presentes homens cristãos que ensinavam a vontade de Deus. Então, toda pregação, ela, toda conversão, ela é mediante uma pregação do evangelho. Homens do corpo de Cristo, da igreja bíblica, pregando o evangelho. Homens e mulheres, né? Todos esses exemplos de conversão nos confirmam a pregação do Evangelho de Jesus por parte dos membros do corpo de Cristo. Então, a nossa função integrante do corpo de Cristo é pregar o Evangelho. Essas pregações do Evangelho de Cristo não eram feitas apenas pelos apóstolos da igreja bíblica, né? Mas também por discípulos de Cristo, que foram dispersos de Jerusalém por ocasião de uma grande perseguição à igreja. Atos capítulo 8, versículo 4. Os que haviam sido dispersos de Jerusalém, né, pregavam a palavra por onde quer que fossem. Então, nós vemos que a igreja do primeiro século compreendeu bem a ordem de Jesus Cristo para que pregassem as boas novas de Jesus Cristo. Mas precisou Deus permitir uma perseguição à igreja para iniciarem a pregar fora de Jerusalém. A ordem era pregar em todas as nações. E eles ficaram no começo ali em Jerusalém, a partir de Atos 2, só foram sair lá em Atos, passando Atos 6, né, com a perseguição à igreja de Cristo. Aí foram dispersos, ficaram os apóstolos de Jerusalém e começou a propagar o evangelho. Então, conforme consta no Novo Testamento, quais eram as boas novas de Jesus ensinadas? Entre outras coisas, era ensinado sobre a divindade de Jesus e o seu sacrifício por nós na cruz, o plano de Deus para a salvação, a importância da igreja que Jesus comprou com seu próprio sangue, a vida cristã com suas bênçãos e obrigações, a volta de Jesus Cristo e o juízo final, com a eternidade para os salvos e a morte para os que não aceitarem a graça de Deus. Tudo isso está englobado na pregação das boas novas de Cristo. Então vejamos nessas passagens que eu vou ler agora, o evangelho sendo pregado. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 18 e 19. Paulo falando, né? Pois a mensagem da cruz, o evangelho de Cristo, as boas novas, é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, né? É o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Outra, na carta de Paulo, capítulo 1, segue na sequência, versículos 22 a 24.
Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus que não aceitaram a Cristo e loucura para os gentios que não aceitaram a Cristo. Mas para os que foram chamados, ou seja, os que aceitaram a Cristo, se converteram, se batizaram, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Jesus Cristo ordenou que o seu evangelho fosse pregado, pois a sua pregação é essencial para a salvação. Então, a pregação do Evangelho, as boas novas de Deus, é essencial para a salvação. Uma vez que a fé, ela vem através do ouvir a palavra de Deus. Paulo escreveu isso aos Romanos, capítulo 10, versículo 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Você que está nessa tela aqui hoje, agora, ou assistindo a gravação posteriormente, quer aumentar sua fé? Quanto mais você ler a Bíblia, ouvir a palavra, deixar o Espírito Santo agir na sua vida, mais a sua fé vai aumentar, vai ter aprovações e vencidas as provações de Deus, sua fé também aumentar. Então, por isso, da importância da pregação do evangelho puro, verdadeiro, né, bíblico, de Jesus Cristo, conforme o que consta na Bíblia. E se isso ocorrer, a pregação pura do evangelho, os resultados serão sempre fé e obediência da palavra de Jesus Cristo, que é o cabeça da sua igreja. Então, vejamos outras passagens agora da necessidade de ensinar e ouvir o evangelho. Romanos capítulo 10, versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Então, nós temos que pregar a todos os cantos para ninguém dizer que não ouviu o evangelho, não soube do evangelho. Cristo voltará depois que todos tomarem conhecimento do evangelho, em toda parte do mundo. E só Deus sabe quando será a volta de Cristo, nem Cristo sabe. E conhecerão a verdade os libertará. Jesus disse isso, a verdade é a palavra de Deus. Temos que pregar a verdade, que é o evangelho, que são as boas novas, a palavra de Deus. Jesus disse, há um juízo para quem me rejeita, quem rejeita a Cristo. A pregação, hoje quem rejeita a pregação do evangelho a Cristo e não aceita as minhas palavras, as palavras que Cristo proferiu, que eram de Deus, a própria palavra que ele proferiu, o condenará no último dia. Então, todos serão julgados pela palavra que Cristo proferiu, pelas Sagradas Escrituras, pela nova aliança. O apóstolo Paulo se orgulhava do evangelho de Jesus. Ele escreveu isso, né? Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Um grande ensinamento que deve ser repetido por todos nós. Não me envergonhe do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. É no evangelho que consta a salvação, a explicação da salvação. De todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito lá em Abacuque, o justo viverá pela fé. Infelizmente, sem Deus, a humanidade está perdida. Vejamos as passagens abaixo. Romanos capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, aonde? Em Jesus Cristo nosso Senhor. Por isso é preciso pregar o amor e a salvação que Deus nos concede através de Cristo. Romanos 5, 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Portanto, Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Então, irmãos, é por meio da obediência à palavra de Deus que os homens receberão a salvação. O autor da carta de Hebreus, capítulo 5, versículos 8 a 10, embora sendo filho, Jesus, ele, Jesus, aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, então sofrimentos aperfeiçoados, tornou-se fonte da salvação eterna para todos os que obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Marcos capítulo 16, versículos 15 a 16. Jesus disse:
Vão pelo mundo todos e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aqueles que permanecem ignorantes da vontade de Deus, ou aqueles que, mesmo conhecendo o Evangelho, ouviram falar, leram, tomaram conhecimento, mas se recusam a obedecer, estão perdidos, conforme nas passagens que vamos ler aqui agora. Segunda carta a Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 a 10. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação, os que perturbam os santos da fé, né? E dar alívio a vocês, cristãos, né? Que estão sendo atribulados, e a nós também. Isto ocorrerá quando o Senhor for revelado lá dos céus, com os seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Então, Deus vai executar a sua ira quando Cristo voltar. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos, os cristãos, né? E admirado em todos os que creem, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Atos capítulo 10, versículos 17, 30 e 31. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, Jesus Cristo, e deu provas disso a todos, ressuscitando-os dentre os mortos. Então, por todas essas passagens que acabamos de ler aqui, que é a verdade de Deus, né? Sabemos que a pregação, o ensinamento da palavra de Deus são essenciais a toda a humanidade, a fim de que se arrependam e sejam batizados para o perdão dos pecados e receberem o Espírito Santo de Deus, sendo salvos por Deus e acrescentado à Igreja de Deus. Segundo tópico do trabalho da Igreja de Cristo Bíblica, né? Ajudar os necessitados. Esse é um outro grande papel da Igreja de Cristo. E temos vários exemplos na Bíblia, mostrando que a igreja não só se preocupava com os necessitados, como também os ajudava, na medida do possível. Atos capítulo 2, versículos 44 e 45, no começo da Igreja Bíblica. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Eu sempre digo isso no estudo, não é para nós sairmos vendendo tudo agora e distribuir. Isso aconteceu porque quando a igreja foi revelada em Atos 2, onde foi pregado o evangelho e dentro do evangelho Cristo voltará, era fato novo, houve um arrependimento, 3.000 batizados, e agora Cristo pode voltar a qualquer momento. Eles não sabiam o que fazer. E os apóstolos começaram a fazer sinais e maravilhas, ensinar, o Espírito Santo dando informações, revelando para eles, ensinando, até e por isso que ficaram em Jerusalém aprendendo, e como a pregação era para todos os confins da terra, veio a perseguição permitida por Deus, porque aí para eles se acordarem, olha, se espalhem, o Cristo vai voltar depois que todo mundo conhecer a salvação, né? Então, se espalharam, aí pararam de vender propriedade, mas ali foi o começo, ó, mostrando o amor aos próximos. E hoje nós temos que ajudar o corpo de Cristo, aos santos, nas suas necessidades. Vamos ver aqui mais adiante. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículos 1 a 13, anos depois, né? Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, naquela oferta que Paulo estava arrecadando para os santos de Jerusalém, né? Os macedônios, no meio da mais severa tribulação dos macedônios, a grande alegria deles, macedônios, e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Então, eles mesmo sendo pobres, um povo cristão pobre e humilde, não, nós queremos também ajudar os santos de Jerusalém, e contribuíram. Em Atos capítulo 6, versículo 1 a 7, verificamos uma contenda entre os judeus de fala judaica e os judeus de fala grega, sobre a distribuição diária de alimentos às viúvas. As viúvas de fala grega estavam sendo esquecidas na distribuição de alimentos, né? Só estavam se lembrando das viúvas de fala judaica, e as gregas esqueceram. Questão de administração aqui, né? Então, por causa disso, os apóstolos decidiram que os irmãos deveriam escolher 7 homens justos e cheios do Espírito Santo
para que esses 7 homens cuidassem dessa questão administrativa da igreja, dessa ajuda, dessa situação do trabalho na igreja, ou seja, atender a todas as viúvas com igualdade, a fim de que não houvessem necessitadas. Então, Atos capítulo 6, versículos 2 a 4, o falado, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, apóstolo, né? A fim de servir às mesas. Então, a missão dos apóstolos era pregar o evangelho. Irmãos, então vocês, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. E nós, apóstolos, nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Paulo também sempre se preocupou com os irmãos necessitados. Preocupação essa demonstrada nas suas evangelizações, né? Vemos vários exemplos dessa preocupação de Paulo em suas cartas, como, por exemplo, na carta aos Romanos, onde ele justificou a não ida imediata a Roma, face à necessidade de levar as ofertas recebidas para os santos de Jerusalém. Está lá em Romanos capítulo 15, versículos 23 a 26. Mas agora, não havendo nessas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, Paulo já tinha feito 3 viagens missionárias aqui, estava indo para Jerusalém na terceira viagem, planejo fazê-lo quando for à Espanha, ou seja, visitar os irmãos em Roma. Espero visitá-los de passagem e dar a vocês a oportunidade de me ajudarem, ser generosos comigo em minha viagem para lá, para onde? Para a Espanha. Depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês em Roma, agora, porém, estou de partida para Jerusalém. A justificativa, por que não ia de imediato? A serviço dos santos. Pois a Macedônia e a Caia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. E nós sabemos na história que Paulo, depois que chegou em Jerusalém, ele acabou sendo preso, foi para Cesareia, ficou 2 anos, apelou a César, aí realmente foi para Roma, que era o desejo dele, mas foi para Roma como preso, prisão domiciliar, ficou 2 anos em Roma preso, em prisão domiciliar, escreveu 4 cartas na prisão, Efésios, Filipenses, Filemão e Colossenses, pregou o evangelho mesmo sendo em prisão domiciliar e conheceu os irmãos em Roma. Então, Paulo, quanto à oferta, nos ensina como proceder, mediante o exemplo dado a ele, às igrejas da Galácia, na carta aos Coríntios, e também ao próprios Gálatas, na carta aos Gálatas. Né? Então, 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 1 e 2. Quanto à coleta, que tem o fim de ajudar os necessitados também, né? Para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para não que seja feito necessário, né, nas coletas quando eu chegar. Aos Gálatas, capítulo 6, versículos 9 e 10, ele escreveu: E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, né, então, enquanto estamos vivos aqui, temos oportunidade de sermos generosos, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Mas toda pessoa que pede ajuda deve receber ajuda? Essa é uma pergunta para reflexão. Toda pessoa que bater a porta quer ajuda deve receber ajuda? Os meios de decidir sobre isso não são difíceis, mas arriscado, se mal decidido, pois pode gerar dependentes total da generosidade. Então, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 10, capítulo 3, versículo 10, irmãos não queriam mais trabalhar esperando a volta de Cristo, queriam ser sustentados por outros irmãos. Aí Paulo escreveu: Olha, quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Não é justo ser sustentado pelos irmãos se ele não quiser trabalhar, produzir. Sabemos que os membros fiéis do corpo de Cristo devem receber a nossa atenção no setor da generosidade, pois nenhum cristão deve passar por dificuldades quanto ao que comer, vestir, beber, ter moradia, assistência à saúde, principalmente em casos não previstos, como desemprego, está doente, calamidades e outros casos. Sabemos disso, é bíblico. Mas para aqueles acomodados que se tornaram dependentes de ajuda, devido às suas más escolhas, precisamos compreender que às vezes o ajudar é não dar, mas sim ensinar a ter gestão financeira, a buscar trabalhar.
A própria palavra do Senhor nos orienta a como agir em alguns casos, e através desses exemplos, podemos aplicar outros casos. Nós sabemos que Paulo, quando era fazedor de tendas, quando ele chegava nas cidades, ele chegou em Corinto e trabalhou. Ele nunca buscou ser peso para ninguém, sempre buscou produzir. Por exemplo, podemos também notar as orientações de Paulo a Timóteo a respeito da ajuda à viúva necessitada. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos da própria família, negou a fé e é pior que o descrente. Então, essa passagem nos ensina a cuidarmos de nossos parentes de sangue, a nossa própria família. Se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, deve ajudá-las. Não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que as viúvas que realmente necessitam sejam auxiliadas. Ou seja, aqueles cristãos que não têm familiares para ajudar, esses a igreja deve ajudar. Mas os cristãos que têm familiares para ajudar, que a família na fé os ajude lá, os de sangue, né? Não sobrecarregue a igreja. Primeiro verifique a ajuda dentro da própria família. Família ajudou, glória a Deus por isso. Família não tem condições de ajudar, aí vamos procurar a igreja. O dinheiro da coleta pertence ao Senhor e deve ser bem administrado por irmãos com tal capacidade de gestão financeira. Imagina um irmão que não tem a gestão financeira própria, é um gastador e ele ser o administrador da coleta da oferta da igreja. Não. Tem que ser um irmão que tenha capacidade de gestão financeira, a fim de que não seja desperdiçado de forma incorreta, não atendendo o fim bíblico. Deus quer uma igreja generosa, com o fim de que atenda os objetivos de que o Evangelho de Jesus seja pregado e de que não haja membros passando por necessidades, bem como, se possível, também ajudá-los de fora da igreja. Então, esse foi o segundo tópico do trabalho da igreja bíblica. Edificar a igreja, o terceiro tópico de hoje aqui. A palavra edificar significa construir, fortalecer, melhorar, encorajar e ajudar os membros para que cresçam espiritualmente. Porque se isso não for bem feito, o que vai acontecer? Irmãos abandonando o caminho. Mateus capítulo 28, versículos 19 a 20, nós já lemos isso aqui hoje à noite, vamos ler novamente. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, e depois ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, depois de batizado, a igreja bíblica tem que dar estudos bíblicos, reunir os jovens cristãos e edificar eles espiritualmente. Toda igreja, não são jovens como toda igreja. Então, além do culto de adoração a Deus e o partir do pão, todo domingo, outras atividades devem ser desenvolvidas para edificação, tais como estudos bíblicos, reuniões de orações, confraternizações com fim de amor fraternal e outras atividades. Tudo com o fim de edificação, crescimento espiritual. Não esquecendo que tudo feito sob o alicerce de Jesus Cristo e tendo os apóstolos como colunas, ou seja, observando essa doutrina contida no Novo Testamento, a partir do surgimento da Igreja de Cristo no dia de Pentecostes. Então vejamos algumas passagens a respeito de edificação. Atos capítulo 9, versículo 31. A igreja, depois daquela perseguição, passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava. Então, os irmãos que a igreja se edificavam, estudavam, cresciam, né? E encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor e no Senhor. Imagina uma igreja de Cristo, hoje, nos dias de hoje, que não se reúne para estudar, que não se encoraja, que fica só no domingo, né? Graças a Deus, possibilitamos os estudos online, é possibilitado, que é uma forma também de crescimento espiritual. Nós vamos ver isso aqui mais adiante. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando ele está falando da ordem no culto lá, capítulo 14, versículo 26. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, igreja bíblica aqui, ó, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Isso em Corinto. Nos dias de hoje, quando você se reúne, cada um tem um salmo, uma palavra de instrução da Bíblia, revelação, tudo foi revelado, então é a Bíblia, uma palavra em uma língua,
não tem mais o poder de línguas, e uma interpretação não tem mais poder de línguas. Então, tudo hoje é a reunião, é tudo hoje dentro da sã doutrina bíblica. Sobre a vinda de Cristo, Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 10 a 11. Ele morreu por nós, para que Cristo né, morreu por nós, para que estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se, o papel da igreja aqui, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como o fato vocês vêm fazendo. Por que Cristo edificou a igreja? Por que existe a igreja bíblica? Por que nos reunimos? Para nos edificarmos, exortarmos, para nos mantermos firmes no caminho. Quem não faz parte do corpo de Cristo, não congrega mais, está afastado, não estuda, ele vai se afastar do caminho. Efésios capítulo 4, versículos 11 a 13. Ele designou alguns para apóstolos, né? Outros para profetas e outros para evangelistas. Cada um tem os seus dons, né? E outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a boa obra do mistério, para que o corpo de Cristo seja edificado, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, o reino de Deus, o reino de Cristo, então, até que todos alcancemos a unidade na fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, essa é a esperança, que uma congregação da Igreja de Cristo Bíblica, todos os membros cheguem à plenitude do conhecimento do Filho de Deus, que todos se alimentem do alimento sólido, que não precisem mais do leite materno, dos princípios básicos da fé cristã, que essas páginas dos princípios básicos sejam ultrapassadas e agora nos aprofundemos no conhecimento da palavra de Deus. Vemos como é importante que as congregações da Igreja de Cristo, em diversas localidades, sigam se reunindo periodicamente para o estudo da palavra, a fim da edificação da Igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo. Essas reuniões de preferência devem ser presenciais. E na falta ou na impossibilidade, nós temos, com a graça de Deus, vários estudos online. E agora estamos tendo um, através do Zoom e do Meet, a fim de manter o corpo de Cristo sendo edificado e louvando ao Senhor. Nós temos aqui não sei quantas janelas hoje, de todo o Brasil, que estão sendo edificados pelas passagens bíblicas aqui da palavra do Senhor. Conclusão da lição de hoje. Já não nos resta dúvida, então, de que a igreja bíblica, o cabeça é Cristo. E cada congregação deve cumprir a sua tarefa espiritual, sob a autoridade de Jesus Cristo. A igreja é uma entidade simples que se dedica em seu trabalho à pregação do Evangelho de Jesus Cristo e ao seu ensino, à ajuda aos necessitados em Cristo e aos de fora dentro das possibilidades. E a edificação da igreja de Cristo, ou seja, a edificação dos membros do corpo de Cristo. Muitos veem a igreja como uma organização um tanto política aí fora, né? E social, com uma complicada administração e ambiciosos programas para financiar as suas instituições e projetos. Começa a criar instituições, projetos e tudo mais. Mas a igreja edificada por Jesus Cristo, contida na Bíblia, não é nada disso. A igreja de Cristo é constituída por congregações independentes, cada qual com seu próprio programa de pregação, trabalho missionário, contribuições voluntárias, generosidade, edificação mútua. Mas tudo isso sempre obedecendo ao contido no Novo Testamento, no que diz respeito como deve se portar e seguir, ou seja, tem que obedecer a essa doutrina de Cristo. Devemos obedecer aos mandamentos do Senhor quanto ao trabalho da igreja proposto e contido na Bíblia, com o propósito de salvar almas e louvor de gratidão a Deus. Tudo para a honra do Pai que está nos céus. Este é o trabalho da igreja. Os setores políticos aí fora, comercial, social em si, da sociedade, nada tem a ver com a igreja bíblica, que é uma igreja bíblica espiritual. Que Deus abençoe a todos os serviços da Igreja de Cristo Bíblica, todos os irmãos que estão presentes aqui nesse estudo online ao vivo e no que irão assistir a gravação.